Você comprou o Legacy? Não. Esse aí eu me recusei a jogar. Você se recusou a jogar? Sim. Por quê? Caraca! Cara, eu me recusei a jogar porque, assim, eu sempre fui muito fã da franquia Harry Potter. Acho que foi a primeira franquia que eu li, eu assisti. Eu li todos os livros várias vezes, eu fui em cinema na primeira semana, eu sempre fui muito fã. Mas eu acho inadmissível a postura da J.K. Rowling em relação à comunidade trans. E eu tenho muitas amizades trans, né? Pessoas que são grandes amigas, assim, na minha vida, são pessoas trans. E, na verdade, nem que eu não tivesse amizades, né? Mas eu acho um desrespeito com essas pessoas. E por mais que, enfim, eu sei que existe uma polêmica do mas ela não vai deixar de ganhar dinheiro por isso, mas o pessoal do estúdio, mas enfim, são muitas coisas, só que eu não me sinto mais à vontade em consumir esse tipo de conteúdo. Eu não sinto mais vontade. E eu confesso que, JK, que ódio, porque era uma franquia que eu gostava muito, mas que simplesmente se desfez, assim. Eu não consigo mais... vou sentir vontade de ler um livro. Não tenho mais essa vontade. Você perdeu totalmente broxou, tesão, né, cara? assim. Exatamente, brochei completamente. E aí, assim, não é nem questão de... você vai... Cara, não é questão de jogar craqueado, não é nada. Eu realmente não sinto vontade de jogar o jogo. O mundo Harry Potter foi um mundo que desabou pra você, vamos falar assim. Exato, basicamente caiu foi Hogwarts no inferno. Pô, mas aí... Tem os comentários da voz. Coitado de demônios, que isso, cara? Correto. Eu só ia, assim, fazer a minha pergunta simplória. Você é daquelas que acompanhava a saga, assim, desde criança, aí foi crescendo junto. Sim, de acompanhar o Pottermore, de ficar, sabe, de seguir a J.K. e enfim, de ter os livros. Nossa, a minha mãe foi que me deu de presente A Criança Amaldiçoada, que foi o último livro. Mais ou menos, né? Esse livro foi mais ou menos. Mas, enfim, acho que a saga era muito mais pela nostalgia, sabe? De eu ter crescido junto com a saga, junto com os personagens. Então, tava lançando o livro ainda, né? Porque eu comecei a acompanhar. Eu acho que tava no 5, né? Porque eu comecei a ler, tinham só 5 livros. Então, ainda foram saindo outros livros, começaram a fazer as adaptações para o cinema. Então, assim, é uma saga que eu olho para trás e vejo assim, poxa, eu gostava muito. Hoje eu consigo ver várias problemáticas que tem a história, vários furos de enredo. Às vezes, quando a gente revê algo que a gente viu quando era criança, a gente consegue perceber muitas coisas, né? E aí eu percebi que a obra tem várias falhas e várias coisas bem problemáticas lá. Então eu falei assim, bom, não é nem como se eu estivesse sofrendo por não consumir. Eu realmente, como eu brochei, eu falei assim, eu tô de boa. Mas essas falas problemáticas que você fala em relação a, sei lá, algum pensamento antiquado? Mas assim, tipo, roteiro que não faz sentido, etc. Então, tem algumas coisas, tem algumas passagens antissemitas que... Caraca! Acabam desenvolvendo preconceito, nomes de personagens que remetem a cunhos racistas. O Kingsley Shacklebolt, que é um dos aurores, que é acho que o único auror preto, um dos únicos atores pretos que aparecem nos filmes. Pô, Shacklebolt é nome de algema que usava pra prender escravo. Caraca! Eita, capeta, eu não sabia disso não. Eu também não sabia. Tá ligado? Apareceu na minha timeline, sei lá, há algumas semanas, eu vi e eu fiquei assim, cara... Porque assim, quando a gente lê, realmente, a gente não pra analisar essas minúcias. E por mais que a gente pense, é coincidência que aconteceram com alguns personagens, é coincidência, mas quando você escreve e você desenvolve uma história, você não vai criar um nome do nada, tá ligado? Quando eu era mais nova, eu tinha muita vontade de escrever contos, eu até cheguei a escrever alguns contos de terror. E assim, quando eu fui colocar os nomes, eu tentei pesquisar para ter uma ideia de, enfim, algum sentido por trás daquilo, enfim, alguma coisa que fizesse sentido com a história que eu estava criando. Então, assim, eu realmente não acho que foi uma coincidência. Cara, se a gente passar uma hora escolhendo o nome do personagem do nosso joguinho, quando a gente vai criar o personagem, imagina no livro, né? Imagina um livro, Então, assim, eu comecei a olhar essas coisas e eu fiquei assim, cara...
Infelizmente, enquanto criança eu não tinha discernimento pra... Mas eu acho que Mas ninguém. ela não sacar quis isso, passar entendeu? de uma forma diferente, sei lá, por Então, exemplo. teve pessoa que falou, mas porque ele é auror, porque ele prende pessoas, tá, mas e porque só ele tem um nome que remete a isso, dentre os aurores? Mas será que não é justamente pra representar a época que ele carregou isso como um karma pra ele, talvez, perante a história? Porque faz parte dentro da história, querendo ou não, né? Talvez não seja uma forma de querer diminuir a pessoa ou a história, mas sim de trazer isso à tona de novo. Eu acho que não. Até porque, sei lá, parada de... Eles não falam muito sobre questões raciais durante o livro, mas a questão de escravidão eles falam muito em relação aos elfos, né? Então, vocês lembram que, por exemplo, a Hermione, ela tenta fazer uma espécie de movimento, acho que era um Fale, que era pra libertação dos elfos, e todo mundo tratava ela como chacota. Meio que isso pra saga, tudo bem, no universo Harry Potter meio que faz sentido, mas era tido como chacota, por exemplo. Mas isso Pra era. tentar a libertação dos Eu não elfos. lembro muito bem. Eu lembro Leal de disso, total, mas né, eu não lembro Hermione? muito bem dos detalhes. Mas isso era assim, tipo, uma chacota dentro do meio, assim, Harry Potter? Ou era, tipo, os fãs achavam? Não, dentro da história, Dentro entendeu? da história. Tipo, ninguém levava ela a sério. Cara, por que você tá tentando libertar os elfos que são escravos das famílias bruxas há centenas, há milhares de anos? Tipo, eles gostam de ser escravos. Tipo, Caraca. não é um bagulho assim que surgiu como de repente, uma crítica. É um negócio que. Não, surgiu ela como personagem, achando um absurdo que existiam os elfos que eram vistos realmente como coisas pros donos. E aí ela começou a organizar esse movimento, que era o Fale. Só que, assim, os próprios personagens olhavam e falavam assim, cara, não faz muito sentido isso que você tá fazendo, não. Você tá meio maluca, deixa disso. E eu lembro que na época isso me ficou assim, cara, ela tá certa de não querer, mas porque até se a gente observar, o Dobby acaba sendo um elfo livre e ele é tratado pelo Harry como um igual desde o começo, né? Então, meio que esse seria o padrão, né? Você tratar como iguais, né? As criaturas. Mas isso não acontecia. E aí ela viu, e eu na época que eu li, eu fiquei assim, pô, ela tá certa, mas por que ninguém mais apoia isso, né? apoia, saca? Então ela ficou uma voz vazia, fazendo campanha em Hogwarts e ninguém deu bola. Caiu meio que quase naquilo, a rebelde sem causa, né? Que ninguém dá credibilidade. Cara, você tá... Aquela tá procurando uma coisa exemplar, que não existe. Né? E que, na verdade, agora que você tá falando, né? Realmente, né? A gente consegue fazer vários paralelos com Exato. E ainda mais com esses bafafás todo que deu aí com a J.K. Rowling, né? Exato. E isso daí foi muito pegado, porque... Sabe, é uma pessoa que tem muita influência, muito dinheiro, e ela tá usando isso pra financiar ativamente, assim, e sem medo de dizer que ela tá financiando causas causas transfóbicas, entendeu? Causas que não querem simplesmente que as pessoas trans existam e tenham direitos. E isso é um absurdo, cara. É um absurdo você pensar isso, porque você pensa isso pra uma minoria e você pensa quantas outras minorias não são oprimidas, sabe? Eu ia me sentir profundamente incomodada e chateada se, sei lá, a escritora ou o escritor de uma obra que eu gosto muito tivesse financiando, sei lá, um grupo completamente racista, entendeu? Um grupo extremista a esse ponto. E aí, sei lá, você imagina os meus amigos jogando esse tipo de coisa, ou consumindo esse tipo de conteúdo. Eu ia me sentir muito mal, cara, porque a pessoa tá simplesmente dizendo, você não merece existir porque você não é como eu, você não merece ter os mesmos direitos que eu e, enfim, você tem que ficar à margem da sociedade, entendeu? Basicamente, as falas são essas.